seja, vale para todo mundo, incluindo para as escolas que têm uma baita estrutura, condição de terem mais materiais, até equipamentos mesmo, né? Ninguém aqui está dizendo que, então quer dizer que a escola não tem que usar nenhuma tela, nenhuma televisão, ou que a gente não pode mais usar o celular, ou que nenhuma criança nunca possa usar. Gente, aqui é papo maduro. Vamos sair dos extremismos, não é ou A ou B. A gente está aqui ambientando para vocês os diferentes cenários e sendo muito franco, faz um mal danado para a cabeça de todo mundo. Depressão, ansiedade, eu já falei tudo aqui. Dor na coluna, no pescoço, tendinite, para todo mundo. Mas como é que a gente consegue viver melhor com isso? Já avançamos agora uma etapa, né? Pedro Duran e Renata Varandas aqui comigo, do Congresso chegando a um denominador comum. Compreendemos que temos de proibir. Se em algum momento vai haver um meio termo, se a gente vai aprender, né? Então tá bom, então libera nesse momento. Por enquanto não encontraram, por enquanto é o vetar geral. Renata Varandas, que ponto você quer destacar pra gente desse assunto? Que a gente fica entre não é vilanizar o celular, nem os pais que precisam dos aparelhos até para dar conta, né? Você tem famílias muito humildes, desculpa, você não tem alguém para cuidar do seu filho, ou você vai cozinhar, você não tem quem fica com a sua criança, dá o celular. Tem todos os cenários no nosso país. O que você destaca desse assunto sobre a sala de aula? Bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você e para o Pedro. Eu estava aqui conversando com a nossa analista também, a Jussara Soares, e a gente chegou à conclusão que a gente queria uma lei para vetar o nosso celular, entendeu? Que a gente não pudesse mais usar celular. É verdade. Alguém que nos ajude, né? Cadê, assim, se tem a lei para as crianças, cadê a nossa lei para, tipo assim, para adulto? Tá ruim. Exato. Para adulto. Exatamente. Eu acho que a gente deveria começar a pensar nisso também, né? Exatamente, a nossa reflexão geral. E aí, quando é sobre os nossos pequenos, o que exatamente te chama a atenção nesse projeto, você destaca nesse debate? Pois é, Elisa, foi exatamente isso que você falou. A gente tem que pensar, quando a gente trata desse assunto, também na estrutura das escolas. E me chama a atenção, por uma coisa que é muito simples, um fator que é muito simples. Você até 6 anos de idade, você não pode nem entrar com o celular na escola. A partir dos 6 anos, pode entrar, mas tem que ficar guardado. Como que vai ser feito isso? Como que as escolas têm capacidade? Porque, claro, as que têm muita estrutura, vai ter lá os seus armários, com as suas chaves, com seus cadeados para as crianças, para que elas cheguem, botem o celular lá dentro, o celular vai estar seguro, elas vão ter um armário, por exemplo. Estou aqui pensando como que as escolas vão fazer isso. Agora, escolas que mal você tem um bebedor para a criança, mal você tem uma sala de informática, você não tem uma sala de informática. Como que vai ser essa fiscalização? Como que você recolhe os celulares e depois você devolve no fim da aula? Tem uma questão de logística aí que ela precisa também entrar nessa discussão. Quando você conversa ali com parlamentares, qual foi o discurso, né, de ontem? Foi, a gente tem que aprovar logo, tanto é que aprovou, para dar tempo para que as escolas se adaptem já a partir de 2025. Só que a gente está agora 10 dias do fim do ano, a gente tem mais aí um mês, né, de férias escolares e as aulas voltam normalmente ali no início de fevereiro. Vai dar tempo de fazer essa modificação? Como que vai ser? Vai ter, os alunos vão passar por uma revista? Ou aonde que esses celulares vão ser guardados? Então tem muita discussão em relação a esse tema. Agora eu acho que é muito importante destacar o que você disse, não dá também para vilanizar o uso do celular. Obviamente, a gente tem que entender a necessidade e também a capacidade de cada um nessa discussão toda. Agora, quando você ouve, por exemplo, especialistas, me chamou muita atenção especialistas na área de educação, e que, obviamente, estão muito mais respaldados a dar opinião nesse assunto do que eu, por exemplo, mas dizendo que a escola tem 2 principais objetivos, que é justamente o ensinar e o socializar, que o celular tem a capacidade de esvaziar esses 2 objetivos da escola.
que mesmo durante o recreio, por exemplo, o recreio é a hora de você permitir ainda mais a socialização, então que não seria interessante você ter o celular. Muitos especialistas falam que está na hora da gente promover uma emancipação digital, mas também tem o outro lado, né? O lado dos pais que se dizem, por exemplo, mais seguros se o filho estiver levando o celular para a escola. No projeto, um outro ponto que me chama a atenção é que eles falam assim, existem exceções que se aplicam a situações de perigo e alunos com deficiência ou necessidades especiais. Como que funciona também, por exemplo, situação de perigo? A gente tem alguns episódios horrorosos aí, por exemplo, pontuais, mas horrorosos, mas que aconteceram, de gente que entra na escola, promove uma chacina. Isso é uma situação de perigo, mas aí se o celular está guardado num cofre, numa sala, como que funciona isso? Então, na verdade, o que a gente percebe é que vai demorar muito mais tempo para o Brasil se adaptar do que, de fato, a política gostaria que fosse. A gente aprova aqui, hoje é dia 19 de dezembro, e já começa a ser implementado em fevereiro do ano que vem, que é quando começa o ano letivo. Na verdade, a gente vai ter um período aí muito grande de adaptação, até a gente chegar exatamente no que você disse, Elisa, num denominador comum, que talvez não seja a proibição completa, haja ali um meio termo, mas tudo isso passa também por educação. E eu cito aqui algo que não tem nada a ver com o celular, mas que é muito simbólico. Aqui em Brasília, eu não sei se em São Paulo vocês fazem isso. Vocês param na faixa de pedestre, Pedro e Elisa? Quando o pedestre põe o pé na faixa, vocês param? Você não para na faixa de pedestre? Isso é infração de trânsito. Como é que para na faixa de pedestre? Estaciona na faixa de pedestre? Não, para antes. Ai, meu amigo. Não, para o outro atravessar. É isso? É claro. Isso. Aqui em Brasília, Brasília foi pioneira nisso. Não existia uma lei, mas começou um projeto de conscientização antes de virar lei, que quando você botava o pé na faixa de pedestre, os carros eram obrigados a parar. E aí foi uma grande discussão. Por que as pessoas inicialmente começaram a dizer, não, mas se não tem semáforo, os outros motoristas que estão atrás não estão vendo a pessoa que está na faixa de pedestre. Então você para e vai ter engavetamento, vai ter um acidente pior. E, na verdade, claro, acontece isso de vez em quando, mas os motoristas foram aprendendo, mas não foi de um dia para o outro, não foram de 2 meses, e tanto é que deu tão certo que depois isso acabou virando lei. Eu não sei se São Paulo já pegou quando era lei. Mas estou falando isso justamente para dizer que os celulares também vai demorar um tempo para a gente poder se adaptar. Agora, sabe o que eu sinto saudade, Pedro e Elisa? Ai, do quê? É quando a principal reclamação na escola era da nossa conversa paralela, né, com o colega. Porque aí esses conversadores viraram jornalistas. Nossa, vocês duas têm cara de que deviam falar demais, horrores na escola. Você e a Renata. Nossa, por quê? Tenho certeza absoluta. E você, nossa, Imagina. Suave na nave, né? Realmente. Não, eu era quieto. Quando eu ia na aula... Não, eu tô brincando. Eu dormia, porque é muito cedo. Eu sempre estudei de manhã, né? Então eu dava umas dormidas assim, sabe? Ai. Só que você sabe o que é engraçado? Isso que a Renata falou, eu tava até assustado achando que ela tava falando de estacionar em cima da faixa de pedestre. Mas não, isso até no CFC, quando a gente vai tirar carta, a gente aprende que quando não tem um semáforo, é uma regra do CONTRAN. A preferência é sempre do pedestre. E Curitiba é uma outra cidade que tem esse hábito também. Quando você vai... Aliás, ali no interior do Paraná, eu conheço algumas outras cidades, Maringá, Cascavel, Londrina, que também tem essa conscientização. E até anos atrás, a gente achava um absurdo, a gente não, mas enfim, a geração dos nossos pais, avós, achava um absurdo essa história de cinto de segurança no carro. Sim. Como é que pode proibir fumar dentro de um avião? Fumar num avião é absolutamente normal. Gente, por causa dessa de cinto de segurança, eu vi uma pesquisa uma vez, aquela que vai indo... Desculpa, Daniel Pereira, eles se perdem, é verdade. Uma pesquisa uma vez, na década de 90, morriam mais de 5 mil pessoas só na Via Dutra por ano. Porque você não usava cinto de segurança. Então, assim, adaptações da sociedade. Esse lance da faixa de pedestres aqui no estado de São Paulo, Caraguatatuba e Campos do Jordão. Se tu for lá e não parar na faixa de pedestre, tu vai passar vergonha, porque o pessoal para para o pedestre atravessar. Então, culturalmente, uma adaptação, né, Pedro? É isso. É claro, eu acho que por trás de tudo isso, e a Renata está objetivamente explicando muito bem, demonstrando muito bem, existe uma criação de cultura.